bom dia. Tudo bem? Obrigada. Bom, meu nome é Renata, como vocês viram, e meu assunto é bilinguismo. O que a gente vai conversar hoje é, essencialmente, o que está por trás desse bilinguismo, e eu vou falar até em espaço para aproveitar a conversa de agora. Eu estou essencialmente falando do bilinguismo que acontece na escola de uma região urbana, em que as pessoas são classificadas de uma determinada maneira e que, muitas vezes, quando a gente fala de duas línguas, a gente está falando dessas duas línguas ocorrendo dentro do colégio, tá? Isso é muito importante porque a gente não está em um contexto de refugiados ou um contexto em que as línguas são faladas em casa de uma maneira mais informal. Então, eu queria que vocês tivessem isso em mente. Pensem nos alunos que vocês têm na escola. Como é que eles são? O que eles gostam? O que eles fazem? Eu, andando pela escola, eu vejo essa cena aqui. Eles estão juntos, mas eles estão separados. E, às vezes, um está falando com o outro, pelo próprio celular, certo? Num grupo em que um dá risada, olha para o outro. É uma geração em que essa surpresa, em que a escolha é muito diferente da nossa. Então, eles se percebem como criadores de muita coisa. E exatamente por isso que a gente tem que começar a entender como uma geração que a língua, a outra língua, é algo do dia a dia. É normal para eles falarem outra língua, ou terem contato com a língua inglesa, por exemplo, se eu for pensar no que está na grade curricular da maior parte das escolas. Por que é normal? Porque é a língua que está por aí. Então, se eu chegar em sala e for dar aula de ciências em inglês, para eles tanto faz. O que importa é que eu estou dando aula de ciências, não importa a língua. Então, o bilinguismo no século XXI ele está bastante dissociado dessa ideia de alguém que fala duas línguas, ou que é muito competente nas duas línguas, ou tão competente em uma quanto em outra. A gente está falando, então, de algo que é muito mais do que né, da ideia de bilíngue, muito mais do que duplo, da ideia de uma aula que seja dual language, né, que você tem um pouquinho de aula em inglês, um pouquinho de aula em português, por exemplo. A gente está falando em visões heteroglóssicas e transglóssicas da língua. Isso quer dizer o quê? A gente está falando sobre a ideia de que existem diferentes linguagens, e essas linguagens estão diretamente relacionadas com a sociedade ou com as sociedades que as utilizam. E, por essa razão, as forças sociais, como diferentes gêneros, diferentes profissões, fazem com que essas línguas sejam utilizadas de maneira diferente. Numa visão transglóssica, por exemplo, a gente teria a ideia de que existem várias línguas que se interconectam de uma maneira dinâmica e comunicativa. Então, meio que tanto faz eu dar aula em inglês, ou dar aula em português, ou dar aula em espanhol. O importante é que eu estou promovendo oportunidades de crescimento. A língua é só um instrumento de comunicação. Isso me faz lembrar, contando um pouco de história, a quantidade de vezes que eu ouvi de professores e de coordenadores no colégio: será que seus alunos vão dar conta se a gente der essa aula de matemática em inglês? Não, porque não é possível. Em inglês, veja só, ele só tem 5 anos de idade. 5 anos, quando eu tinha 5 anos, eu não entendia. E aí vamos parar. Você está se colocando no lugar de um outro e você está colocando um desafio muito maior. Não é porque você não deu conta daquilo quando você tinha 5 anos, que a criança de hoje não vai dar conta disso. Então, um contexto real. Aí tem o caso que é publicado e o causo, que é aquilo que a gente viveu, né? Então, o causo é o acadêmico, que não é uma situação de professor. Uma criancinha pequenininha, 5 anos de idade, eu estava dando, sabe aquelas dia da família? As escolas de vocês têm dia da família? Sim? Eu, como voluntária, falei, eu posso fazer oficina de origami. Muito bem, estou lá na oficina, chega uma criança com o pai. O pai fala português, a mãe fala inglês com a criança. Começa a fazer o origami, o pai explicando, a criança não consegue resolver. A mãe começa a falar, tá vendo? Ele não vai dar conta, vamos embora. Eu fui até a criança, primeira reação, quando a gente fala com criança, como é que a gente faz? Olho no olho. Fui até ela. Posso te ajudar? Aí a criança não respondia. Eu olhei para a criança. What language do you want me to speak?
English. E eu expliquei todo o processo de como fazer o tal do negócio de origami em inglês. E o que aconteceu? O origami foi feito. O que acontecia ali com aquela criança, não estou fazendo nenhum caso, nenhum estudo muito profundo dela, é que é um menino que gosta muito de línguas e entende as línguas como algo em que se soluciona problemas. Então, para ele, era como se ele tivesse um grande quebra-cabeça. O origami, para ele, era um grande quebra-cabeça. Que a partir do momento em que eu tive a conexão de abaixar e perguntar, escolhe uma, eu te entendo, eu estou aqui, estou conectada com você, o que essa criança fez? Ela se abriu, ela se aproximou, ela produziu. Isso faz com que a gente, veja, tanto fazia para mim ali a língua. Com o pai não ia funcionar porque estávamos na língua que ele não respondia. Então, essa visão heteroglóssica e transglóssica da língua faz com que a gente seja um pouquinho mais aberto a diferenças. Então, o que acontece na escola? A gente passa a ter um paradigma, uma mudança de paradigma que é as aulas, ao invés de serem aulas de inglês, elas são aulas em inglês. Esse é um conceito que diversos autores já discutiram. O que seria uma aula em inglês? É aquela que nenhum de vocês aqui teve. Eu não tive. É a aula em que, talvez no primeiro momento do dia, vai ser uma aula de ciências em que a professora vai dar aula em português. A seguinte vai ser uma continuação das ciências, mas em inglês, certo? Vocês têm algum conhecimento de CLIL, por exemplo, de metodologias em que há a integração de conteúdo e língua. Quando você mistura as duas coisas no sentido mais positivo, você está dando a oportunidade de crescimento das duas línguas ao mesmo tempo. Então, a gente tem, no contexto atual de educação bilíngue, ou de bilinguismo nas escolas, diferentes línguas e diferentes meios de aquisição dessas línguas. Por diferentes meios de aquisição, vamos pensar, não é só a escola que ensina. E isso é uma outra quebra de paradigma. A gente aceitar que, sim, o seu aluno aprendeu um montão fora da escola e ele talvez vai mostrar para você, se você der a oportunidade, o quanto que ele aprendeu em sala de aula. Não adianta pensar assim, não é possível, ele deve ter copiado, porque na prova ele não é tão bom. Alguém contou para ele como fazia. Eu vou mostrar para vocês um outro caso em que isso é bastante concreto e real. A gente também tem, em educação bilíngue no século XXI, a questão de variação linguística. Então, essa coisa de, por exemplo, qual é o inglês que você ensina? Inglês americano ou inglês britânico? Gente, século XXI, é inglês, ponto. Ou melhor, é um pouquinho de cada. Que só vai falar, você provavelmente vai falar mais inglês com gente que não é nem de um lugar nem do outro. Por que você está preocupado com isso? Por que você quer a identidade do outro? Qual que é a sua? Então, a gente está nessa pegada, para usar um termo bastante atual, de identidade. Então, você não precisa seguir o modelo de um outro espaço, ou seguir o modelo de um outro país, ao mesmo tempo que você não... Lógico, você não vai ter erros de pronúncia, você vai se comunicar da maneira adequada, mas você não precisa ser o modelo exato de ninguém. Você pode ser aquilo que você é. E isso ajuda bastante nas práticas. Então, o que é a questão da fluidez das práticas? Uma vez que a gente percebe que não há necessidade de rótulos e que não há necessidade de defesa de uma ideologia ou de uma nação, enfim, a gente consegue ter práticas mais fluídas. Então, é muito mais fácil para a gente ser criativo. É muito mais fácil para a gente inovar. O inovar, neste caso, não é a novidade. Tem uma diretora muito sábia com quem eu trabalho que diz isso. O inovar não é fazer a novidade. O inovar é fazer o que você sempre fazia, talvez, mas com outro olhar. Então, é nessa ideia da fluidez de prática, tá? A gente pode fazer algo, ter um projeto que a gente sempre teve, mas com outros olhares. Então, esse outro olhar do bilinguismo é trazido por uma pessoa nascida em Cuba e moradora dos Estados Unidos há muitos anos, professora universitária nos Estados Unidos, Ofélia Garcia,
uma pessoa de bastante impacto na educação bilíngue, se vocês quiserem ler sobre isto, sugere a ideia de bilinguismo dinâmico. Então, a gente não está mais falando hoje em dia que você, aprendendo uma língua, você substitui a outra, ou que as duas línguas se somam. Então, essa questão de será que as duas línguas estão convivendo no mesmo espaço, será que elas estão em conflito, isso caiu por terra. A gente fala hoje em dia nessa questão de bilinguismo dinâmico, que é, essencialmente, que todas as práticas linguísticas de todos os bilíngues são complexas e interrelacionadas. A língua é uma série de práticas sociais que estão inseridas em uma rede de relações sociais. Ou seja, eu talvez seja, entre aspas, mais bilíngue em espanhol se eu for falar numa situação de palestra do que se eu for tratar, por exemplo, de uma situação em um hospital. Mas isso não vai me fazer melhor falante, mais bilíngue do que outra pessoa. Isso só vai me fazer uma pessoa com talvez vocabulário, ou experiência de vida, ou conhecimento de gênero numa determinada situação. Ao mesmo tempo, se eu já tiver vivenciado essa situação de, sei lá, passar mal num país que não é o meu, tenha ido ao hospital, eu talvez faça uso das mesmas coisas, tenha as mesmas expectativas que eu teria se eu estivesse na minha terra. Então, eu vou chegar no hospital e vou dizer qual que é a primeira coisa que a gente vai falar. O que você está sentindo, não é isso? Em seguida, alguma ideia? Vai perguntar se tem algum exame, se tem, o médico vai perguntar se você está sentindo alguma coisa, enfim. Isso vai se replicar em qualquer país, independente da língua que você fale. Então, o importante, a ideia de você ter uma prática complexa, que as práticas são complexas e interrelacionadas, e que a gente tem essa ideia da prática social, é que é importante que o aluno, na escola, tenha vivências diferentes para que ele consiga fazer uso dessas diferentes linguagens que ele tem, ou diferentes línguas também, de uma maneira adequada. Os bilíngues, hoje em dia, eles são, então, valorizados por uma multicompetência, que é diferenciada. Qual que é a ideia da multicompetência? Não é só saber duas línguas, mas saber utilizá-las da maneira adequada. Então, este rapazinho que eu contei para vocês há pouco, que conseguia se comunicar comigo com bastante tranquilidade a respeito de um origami, detalhe, com 5 anos de idade, sendo que não estudou quase nunca inglês na escola, porque essa era a pergunta, né? Mas estudava inglês fora? Não. Estudava inglês na escola? Não. Então, como é que ele aprendeu? Ele aprendeu. Crianças aprendem. Ele tinha estímulo, talvez, o suficiente para conseguir desenvolver a língua desse jeito. Qual que era a multicompetência? Era conseguir utilizar diferentes linguagens para resolver problemas. Era conseguir perceber qual língua falar comigo e qual língua falar com a outra professora. Então, suas vidas, suas mentes, suas ações são muito diferentes daquelas das pessoas monolíngues. Vindo para cá, por exemplo, estava eu num voo, a comissária de bordo falava árabe e inglês. A pessoa ao meu lado falava português. E só. E aí tentou fazer uma interlocução com a aeromoça dizendo que queria água. E não conseguia. E aí eu disse assim, faça um sinal então. Qual que é a ideia do faça? Ela falou, mas por que eu faço um sinal? É porque ela não vai entender que é água. Eu falei, como não? Qual que é a outra possibilidade que a gente tem de comunicação? Não é um sinal, não é uma mímica? Não se acanhe, peça para a moça, faça um sinal, ela vai te entender. E aí ela fez assim, e aí a moça mostrou a água. Comunicação efetuada. Vou dizer assim, essa pessoa monolíngue, ela estava em prejuízo? Não, ela não tinha pensado nas estratégias. E essa é a grande diferença do bilíngue. Por mais que a gente não tenha certeza disso, a gente não consiga concretizar assim, né, em sala de aula, olha ali um exemplo da multicompetência dele, eles conseguem fazer essas relações com muito mais facilidade do que quem não tem duas línguas ou mais línguas como vivência. Daí a valorização. Então, casos reais para vocês. O primeiro é um caso que foi publicado, e o segundo é um causo, porque foi vivido e não publicado, tá? Eu tenho aqui um caso do Infantil 5,
uma observação de aula feita em 2007. Isso quer dizer que essas duas crianças hoje têm 17 anos de idade, seriam seus alunos na terceira série do ensino médio, em que eles estavam conversando. Eric e Henrique. Eric, ¿quieres decir assim? Henrique, ok. O Eric continua. Cortando algo para pegar aí. And now we are going to put a line. ¿Quieres assim este? Pero a lot? A professora, Henrique, are you writing your name? Tu nombre é assim, Henrique, mira. This way, miss, where should he write his name? Oh, ¿quieres más? How do you say in Spanish? Ele aponta para cola. Cola. Ah, mira, now we got to just color. O que aconteceu aí? Aí, vamos pensar, as pessoas talvez, vou chamar assim, os pais ou responsáveis, que vejam uma situação como esta em casa, vão chegar nas suas escolas e vão dizer assim, olha só que bagunça, bilíngue, está falando língua nenhuma. Essa é a primeira reação. Mas, na verdade, gente, desculpa, vocês conseguiriam fazer assim? Vocês conseguiriam misturar duas línguas dessa maneira, com conteúdo, com sentido, em que as pessoas estão compreendendo o que está acontecendo? E manter a comunicação? Dificilmente. O que acontece aí? Crianças no Infantil 5, nos Estados Unidos, é quando elas começam a ir para a escola. 5 anos de idade. Essas crianças eram de comunidades em que se falava espanhol. Estavam sendo introduzidas a inglês na escola naquele momento. O que a gente percebe é que as línguas estão ainda um pouco misturadas. A resposta para os pais é sempre a seguinte: calma, vai dar certo. O problema hoje em dia é uma coisa que se chama produto. Algumas pessoas, quando colocam os filhos em escolas com motivações bilíngues, acham que estão comprando um produto que vai ser entregue em determinado período. Este período vai depender de cada criança. Existem crianças que vão conseguir ter uma conversa como esta logo na primeira semana. E outras vão conseguir separar as duas línguas com muita tranquilidade na sequência. Enquanto que outras vão levar um pouquinho mais de tempo. Então, o importante é que a gente não se esqueça que, independente da situação, a gente está lidando com seres humanos. Existe um período de maturação. Existe um período de separação. As coisas vão funcionar. A criança não vai piorar o português dela porque ela está aprendendo inglês ao mesmo tempo. Vai ser o contrário. Estudos indicam que o português dessa criança vai ficar muito melhor. Por quê? Porque ela vai ter multicompetências. Ela vai ser melhor que a gente, ainda bem. E a segunda situação é esta aqui. Esse é o caos. Depois de tudo que vocês viram até agora, eu jogo a pergunta para vocês. É uma palestra com roteiristas de videogames. Como convidados tínhamos alunos do ensino fundamental, anos finais, e ensino médio. E a única coisa que a escola disse para as crianças era: receberemos tal pessoa, que eu não sabia quem era, e as crianças, nossa, essa pessoa, que maravilha. E a palestra vai ser em inglês. Qual foi a primeira resposta? De uma diretora muito cautelosa. Ai, Renata, será que eles vão dar conta? Não sei, a gente abre 15 vagas, e se a gente achar que vai passar vergonha, que não vai aparecer ninguém, a gente, sei lá, dá um jeito, a gente põe os professores, a gente dá um jeito, na escola a gente dá um jeito, não é assim? O que aconteceu? Nós tivemos 55 pessoas que apareceram, de alunos de 6º ano a 3º ano do ensino médio, 3ª série do ensino médio. Quando os professores de inglês viram, falaram assim: ai, gente, mas esse menino vai tão mal em inglês, vai ser uma vergonha se ele for fazer uma pergunta, duvido que ele vai entender qualquer coisa. Vamos ficar todos aqui para fazer a interpretação, caso seja necessária, para ajudar a criança a perguntar. Vocês acreditam? Aqui uma equipe de 5 professores de inglês, falantes, muito bons, extremamente competentes, não conseguiram acompanhar metade da palestra. Por que será? Não era uma questão de língua,
É uma questão da visão heteroglóssica, lembra? É uma diversidade social. A gente pode ter a competência linguística. Eu sei falar inglês. Eu não tenho ideia sobre o que eles estavam falando. Eu não conhecia metade das informações. Enquanto que aquele menino que a professora me disse, ai meu Deus, ele vai super mal na prova, como é que vai ser? O que vai acontecer? No meio da palestra, ele levanta a mão, faz uma pergunta usando um condicional super elaborado, olha para a professora, aquele olhadinho de lado, assim, tipo, viu só? Porque ela tinha ensinado isso um dia antes, enquanto ele desenhava no caderno, e ela achou que está desenhando, não está me ouvindo, né? Porque não está me olhando. Foi até algo que conversamos já hoje. Não está me olhando, não está me ouvindo. Não prestou atenção. Ele fez essa pergunta extremamente elaborada, a professora não acreditou e só me dizia depois no final. Como é que ele não faz isso em sala? Por que ele não faz isso na prova? Qual é a resposta? Não é significativo. Então, o que a gente tem? A gente tem crianças, hoje em dia, adolescentes, com extrema desenvoltura em língua inglesa, tanto em compreensão oral quanto em desenvolvimento de fala, por conta deste negócio aqui, que eu nunca tinha ouvido falar até o dia dessa palestra com o rapaz do videogame. Twitch TV, vocês já ouviram falar? Não? Então é assim. Se você tem um filho ou filha que joga videogame online, e eles ficam com um fone de ouvido, um microfone, e parece que estão falando sozinhos, na verdade, eles devem ter um canal desse aqui. O que acontece aí? As pessoas liberam as suas telas, mostram os jogos, as estratégias de jogo, é tudo live, é tudo ao vivo. Discutem quem faz em inglês ou em outras línguas, né, mas principalmente em inglês, tem mais seguidores. Eles interagem entre si durante o jogo. Então, a pessoa está falando, o outro está, enfim, fala, agora você tem que fazer tal coisa para combater o gigante. E aí a pessoa age. Isso aqui é um uso real da língua. A partir deste momento em que a professora em questão, né, que tinha ficado chocada com o aluno, percebeu o que os alunos dela conseguiam fazer, porque todos seguiam isto aqui, todos têm um canal disto, ela descobriu o quê? Como é que ela podia fazer para dar aulas em inglês? Ela podia propor que eles produzissem os seus heróis. Ela ia trabalhar passado simples, ela ia ter que trabalhar, estava lá no currículo, ela ia ter que trabalhar a construção de narrativas. Por que não? Construam seus heróis. E vamos fazer uma live depois. Não nesse canal, é lógico, mas assim, porque a escola, enfim, teria que ter um outro desempenho. Mas vamos fazer uma live, construa o seu personagem, narre a sua história, grave você jogando, narre o que você está fazendo e me mostra, apresente. Então, a gente tem uma geração de youtuber com 5 anos de idade. Sim, esse menininho do origami, ele tem um canal de YouTube. Com 5 anos ele começou. Era famoso no Infantil 5 por ser youtuber. Vamos investir um pouquinho mais nisso. Não em criar crianças que usem a internet de maneira, enfim, ativa, mas sim criar crianças que percebam significado no uso da língua. Porque como é que vai ficar a escola nessa história toda? A gente tem que seguir essa ideia. Devemos entender que o ato de aprender como é uma adaptação contínua de recursos linguísticos que estão a serviço da construção de sentido, que é necessária em situações comunicativas que, por sua vez, dependem da adaptabilidade dos estudantes. Essa fala da Garcia traz como pontos principais aqui para a gente refletir a ideia de adaptação contínua, ou seja, aquela aula que você dava 5 anos atrás não serve mais. A maneira como você pensava a língua, qualquer uma delas, mas em especial a língua inglesa, não serve mais. Construir sentido é, sim, você saber que o seu aluno do ensino médio está usando esse negócio chamado Twitch TV e que ele constrói personagens para poder jogar o tal do videogame. Situações comunicativas, eles falam com muito mais gente em inglês hoje em dia do que vocês. E adaptabilidade. Aquilo que você propor, o uau da sua aula, o uau da sua escola, não precisa necessariamente partir de você. Tem que partir deles.
O aluno como protagonista, o aluno que vai te contar, tive uma ideia, vamos fazer uma simulação em árabe? Legal, vamos fazer uma simulação da ONU em árabe, por que não? Temos alunos coreanos, pode ter uma sessão em que os coreanos vão falar, por que não? Integre, adapte-se no sentido também de entender que a escola não é a única responsável pela criação do conteúdo. Hoje em dia, é só assim que a gente vai conseguir vencer essa ideia de trazer o diferente para os alunos que estão o tempo inteiro com tudo diferente. Eu tenho aqui uma sugestão de bibliografia. Depois, se vocês quiserem ler, são textos que estão facilmente disponíveis na internet. Em especial, eu sei que eles estão em inglês, mas aí vocês conseguem usar os recursos de tradutor, eles ficam bem traduzidos, tá? Já fiz o teste. E é isso, acabou o meu tempo, muito obrigada.